Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos começando mais um dia do projeto Vez e Voz Juventudes Protagonistas. Vamos lá. O pessoal está entrando. Jefferson, Fabi, Elis. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal com a estudante Júlia e vamos ver o que a gente tem a refletir sobre doenças psicológicas e instabilidade emocional no período de exceção. Já chamei a Júlia para participar. Vamos lá. Oi, Júlia. Tudo bem com você? Tudo certo, um pouco nervosa, né? Mas tudo certo. Normal. É assim mesmo, né? A gente tem que ir se aprimorando, se apropriando de coisas, né? E tem sido um projeto muito legal, né? Você viu dos seus amigos? Sim, eu assisti a do Heitor, da Lívia, da Manu, foram bem Aham. legais. Tá muito legal. Muito bem. A gente está muito feliz com o projeto, né? Várias pessoas do Brasil todo estão olhando, estão acompanhando. É bem bacana ver a participação de vocês, a forma como vocês estão se envolvendo e garantir vez e voz a vocês, né? Super importante. Muito Uhum. bom. Então, vamos lá, vamos começar nosso papo aqui de maneira tranquila, não fique nervosa, ok? Então vamos lá. Beleza. E aí, Júlia, quem é você? Conta aí pro povo que tá assistindo. Quem é a Júlia? Então, meu nome é Júlia Elisa Zvaraini, eu moro na cidade de Pato Branco, no Paraná, e eu estudo no Colégio Integral desde os 3 anos de idade. Eu Ó, tenho 14 anos e estou no primeiro ano de ensino médio. muito bom. Pessoal que tá acompanhando as lives, gente, não é só o povo de Pato Branco que vai falar, ok? Nós estamos começando com o Colégio Integral, mas tem aí mais uns 3, 4 colégios. Tem um monte de gente. Ontem, os meninos de uma outra escola falaram assim: ah, a gente quer participar, a gente quer participar. Tá muito legal. Olha só que interessante, né? Vocês estão estimulando outras pessoas a participar do projeto. Muito bem. Então, hoje você vai falar sobre doenças psicológicas e a estabilidade emocional em períodos de isolamento, né? Qual foi o seu interesse em participar desse projeto e por que você escolheu esse tema? Bom, eu acho que ele é um projeto bem legal, e vai ser uma experiência bem boa para mim, ainda mais porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar em público. E eu escolhi esse tema porque ele é um tema que tem bastante a ver com a profissão que eu pretendo seguir no futuro, né? Que é a psicologia. E além de que ele tem bastante a ver com o momento que a gente está vivendo, né? De pandemia. Então, todas essas coisas em conjunto têm a ver com o tema que a gente vai debater hoje. Muito legal. E da onde surgiu o seu desejo em participar do projeto? Conta aí pro povo como é que foi. Então, a gente estava tendo um bate-papo, né, na nossa sala de aula com o maestro, e ele propôs a ideia de a gente escolher um tema e fazer uma live com ele sobre isso. Então, eu escolhi esse tema porque é uma coisa que eu gosto bastante de falar sobre. Muito bom. E é legal porque a gente tem feito conversas, né, remotas, a gente tem feito várias conversas, várias assessorias, vários bate-papos com os estudantes do Brasil. Para quem não sabe, o tema que a gente propôs lá era projetos de vida e propostas de intervenção no mundo, e aí eu lancei um desafio para eles de quem queria escolher um tema e montar uma live junto comigo, né? E aí, desde aquele dia, a coisa começou. Isso se estendeu para outras escolas, enfim. Tá muito legal o projeto. Bom, vou repetir a pergunta, assim, que eu acho muito importante, né? Você quer ser psicóloga, pelo que eu entendi, a tua Uhum, ideia é ser psicóloga, ok? Tem um monte de uhum. psicólogo vendo a gente aí, vai ficar muito feliz, né? De ter jovens querendo ser psicólogos, né? A Tânia, por exemplo, deve estar pulando lá no sofá de felicidade. É, Qual é a importância, né, de discutir as doenças psicológicas e essa instabilidade emocional que as pessoas estão enfrentando, né?
nesse momento, né? Por que que é importante a gente discutir isso? Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo, não só a pandemia, né, não só o coronavírus, a gente também com a facilidade de acesso à internet, as notícias, elas, no momento que acontecem, a gente já recebe ali uma notificação no celular e a gente já pode começar a acompanhar, a gente já consegue se informar praticamente instantaneamente, né? Então, eu acho que esse fato de a gente conseguir receber muita informação acaba gerando um fenômeno que ele foi chamado de síndrome da fadiga de informação. Deu uma travadinha, Que as deu uma pessoas se travadinha. desenvolvam um transtorno psicológico, seja ansiedade ou até mesmo a depressão. Até mesmo por conta de a gente ter que se afastar das pessoas que a gente gosta, né? Seja amigos, familiares ou pessoal da escola, do trabalho, e isso acaba desenvolvendo esses transtornos nas pessoas. Então, ô Júlia, repete de novo a partir da síndrome da fadiga de informação, porque deu uma travadinha, né? Na nossa conexão. Uhum. A gente está sendo bombardeado de informações. Aí você disse que houve, que esse bombardeamento recebeu um nome, Síndrome da Fadiga de Informação. Explica um pouquinho melhor isso pra gente. Então, basicamente, quando a gente recebe muitas informações ao mesmo tempo, a gente fica um pouco sobrecarregado, né? E isso vai acabar causando dores de cabeça, estresse, o cansaço constante e até mesmo também por conta do fato da gente ter que se afastar das pessoas que a gente gosta, né? Seja na escola, família, amigos ou até o pessoal do trabalho. E isso faz com que as pessoas possam acabar desenvolvendo algum transtorno psicológico. Nós estamos sofrendo duas coisas, né? Essa enxurrada de informação e esse isolamento. Na verdade, é um isolamento físico, né? Porque social, todo dia a gente está conversando com gente, está usando a tecnologia. Acho que eu nunca conversei com tanta gente como agora, né? É sala de bate-papo. Por exemplo, eu e você, a gente nunca tinha conversado assim, não é verdade? A gente Sim, está isolado fisicamente, mas está próximo usando as tecnologias. Mas isso dá uma fadiga, realmente a gente tem. sim. E lidar com esse monte de informação é terrível, né? Muita informação. Você, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Ontem eu fiquei revoltado quando eu vi que o ministro da Educação revogou as cotas de negros e indígenas para cursos de pós-graduação. Foi uma informação que me deixou muito chateado, magoado, revoltado. Hoje já chegou uma informação que o cara não é mais ministro, né? Ou seja, todo dia é uma novidade, toda hora é uma novidade. Exatamente. E isso dá uma fadiga violenta, né? É terrível, né? Exatamente. Exatamente. Pois é. Muito bem. Quais são as grandes doenças ou doenças psicológicas que você poderia destacar diante disso aí que a gente está vivenciando? Olha, eu acho que a gente podia destacar principalmente a ansiedade e a depressão. Olha, eu não sei o número exato, mas se eu não me engano, cerca de 60%, 70% da população brasileira tem, tem os sintomas da ansiedade presentes. Aham. Então, eu acho que são essas doenças, né? A ansiedade e a depressão, porque elas são bem presentes, principalmente nos jovens aqui do Brasil. Sabe qual foi a palavra que eu mais falei hoje? Calma, 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 calma. Eu também. Calma. Eu tenho falado isso para minha equipe, para as pessoas que eu tenho conversado, com os diretores de escola, com os professores, entendeu? Uhum. Que as pessoas estão ansiosas. O momento que a gente vive promove essa ansiedade, promove uma certa angústia, né? Essa busca por resolução de problemas, né? Tá todo mundo querendo achar uma solução, tá todo mundo ansioso, né? Então essa ansiedade crônica, ela tem que ter calma, 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 Uhum. né? Temos que ter Exatamente. bastante paciência. Aliás, é bem interessante o quanto tem de live falando isso, né? Para as pessoas terem calma, calma, né?
E aí, outra pergunta: quais são os danos psicológicos, né, desse afastamento social que a gente está enfrentando, né? Qual é o grande, quais são os danos, né, que você enxerga assim? Lógico que assim, Olha, é uma visão sua, né? Você ainda não é psicóloga, é uma pessoa que sim, está buscando ser psicóloga, e é super legal perceber que uma pessoa que já quer ser psicóloga já está se interessando nesses momentos, né? Porque o que a gente está vivenciando agora, a gente vai levar isso pro resto da nossa vida, né? As histórias, os fenômenos, as coisas que a gente vai conquistando, né? Então, quais são os danos psicológicos que você está enxergando nesse contexto? olha, eu acho que por conta do medo e da, assim, falta de informação, não falta de informação, sabe? Mas a questão de incerteza, sabe? Do que vai acontecer daqui pra frente, de quando a gente vai voltar pra nossa rotina normal, quando a gente vai poder ver as pessoas que a gente gosta, acho que seria um dos fatores que mais gera essa sensação de ansiedade, né, gente? Mas a ansiedade, todo mundo tem ansiedade, tem esse sentimento dentro de si. Seja para uma viagem que está muito ansioso, seja para a apresentação de um trabalho. Por exemplo, vamos supor que você precisa apresentar um trabalho na escola. A ansiedade vai ser como se fosse aquela vozinha na sua cabeça que fala assim: não, se prepara, sabe? Estuda mais um pouquinho, que vai fazer com que você tenha no final aquele sentimento de realização, de dever cumprido, de prazer. Mas a ansiedade, ela se apresenta como um problema mesmo quando ela vem como doença, vem assim, cronicamente, sabe? Que ela acaba gerando exatamente o contrário. Ela te Então, eu vou pedir para você repetir esse último pedaço, porque deu uma travada. impede um pouquinho. Você falou Mas assim, enfim, da ansiedade crônica, né? Você estava falando, uma explicação maravilhosa, né? Essa coisa, a ansiedade boa, positiva, existe uma ansiedade positiva, que vai lá, fala assim, uhum, olha, não deixa para depois, parará, né? Mas tem o exatamente. lado da ansiedade crônica, que provoca malefícios, né? E foi aí que deu uma Exatamente. travadinha. Então, se você puder repetir. Faço assim, a ansiedade desse lado negativo seria ela causa o efeito contrário, sabe? Ela te impede de sair na rua, ela te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia, seja usar uma roupa que você gosta, seja fazer uma amizade ou ter uma vida social boa. E também não só a ansiedade, né? Como eu destaquei antes, também a depressão. E esse momento pode não só gerar esses transtornos, como também agravar eles em pessoas que já sofrem, já foram diagnosticadas clinicamente, né? Ou sofrem com esses sintomas. Aham, muito legal. A Tânia está dizendo que a ansiedade e depressão têm sido diagnosticado cada dia mais cedo em crianças e adolescentes, né? Por conta até dessa enxurrada de atividade, enxurrada de informação, né? De responsabilidades, né? E também com esse momento de não calma, né? De não. Nesses dias assim, não é simples, por exemplo, nós aqui da Maestro, nós temos inúmeras escolas, as escolas do Brasil todo, a gente vem conversando, vem falando, ninguém tem certeza de nada, tá todo mundo preocupado, quer saber quando vai voltar, e a gente não sabe também tudo, né? E Então, também a gente pode falar, não, não, pode. tipo, tem muitas pessoas que eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito física, sabe? Muito de contato, de estar abraçando meus amigos, de estar Aham. sempre perto um do outro. Então a gente também sente bastante falta disso, né? Tem muitas pessoas que moram sozinhas e isso prejudica bastante. A gente tem que ter umas estratégias para diminuir a ansiedade, né? Por exemplo, eu tenho umas estratégias assim, eu estou plantando, né? Fiz uma horta aqui na empresa, né? Todo dia eu vou Legal. lá, dou uma olhadinha na horta, rego minhas plantas, converso com ela, pego tomate assim. A gente come tomate aqui, né? Salada. Nossa, já tem um jardim de tomate que é uma forma de você o quê? Diminuir a ansiedade, né? Eu estava lendo uma pessoa de empresas, né, que diz assim, na hora que você está trabalhando, de cada hora que você ficar sentado, levanta 6 minutos e dá uma andada pelo lugar que você está trabalhando,
para você respirar um outro ar, diminuir essa ansiedade, para não acabar não virando uma doença, né? Porque é muito tempo focado, é muito problema chegando, é muitas dúvidas, e se a gente não der uma distraída, fica maluco mesmo, né? Exatamente. Muito bem. Me diz aí, como que as pessoas podem perceber se alguém da família, se algum amigo, se alguém está perto, está tendo alguma complicação nesse aspecto psicológico, de ansiedade ou de muita quietude, enfim. Vê aí o que você pode nos dizer sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente sempre estar prestando atenção no comportamento de quem está à nossa volta, né? Principalmente amigos e família, porque são as pessoas que estão ali convivendo com a gente, são as pessoas que fazem bem, né, pra gente e que ajudam a gente na maioria dos momentos. Então, por exemplo, se você tem um amigo que ele sempre foi aquele amigo que estava sempre fazendo piada, sempre descontraído, tentando fazer os outros darem risada, e parece que de uma hora para outra ele tá no cantinho dele, ele tá meio desanimado. Isso é um sinal bem forte de que essa pessoa pode estar passando por um momento difícil, passando por uma complicação psicológica. E é muito importante a gente estar ali para ajudar, sabe? Para dizer, não, eu entendo o que você está passando, se você precisar de alguma coisa, você sabe que pode me chamar. E eu gostaria também de deixar um parênteses aqui, que caso você que está assistindo, você esteja se sentindo um pouco mal ou passando por alguma dessas complicações, você pode ligar para o número do Centro de Valorização à Vida, que é o 188. Lá eles vão te atender com completo sigilo, né? Você não precisa nem se identificar. E eles vão te dar um apoio que você precisa e te encaminhar provavelmente para um profissional qualificado para tentar te ajudar mais ainda. Muito bom. E na verdade, assim, quando a gente vem falando, né, entre nós professores todos os dias, da importância de escutar os jovens, né, de escutar os estudantes, de abrir um canal de comunicação entre os jovens, entre eles e nós, para ouvi-los. Você acha isso importante? Sim, eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa, ela sabe quando ela quer te falar alguma coisa, mas às vezes você não presta muita atenção, você deixa meio de lado. Então, claro, é muito importante, tipo, escutar o que as pessoas têm para dizer e também perceber os sinais que elas dão. Infelizmente, né, as escolas estão passando por um problema que os pais estão questionando os conteúdos, estão preocupados com o conteúdo. Tem até pai que não está pagando mensalidade, o conteúdo e o conteúdo. E as escolas têm uma preocupação também em não perder as mensalidades, em garantir a aprendizagem. Mas nessa hora não é só conteúdo, né? Nessa hora a gente também precisa ter um dia que o professor encontra com vocês para bater papo, para perguntar como é que vocês estão. Você acha isso? Você acha que é interessante ter um momento assim? Sim, sim, ainda mais, tipo, talvez com um psicólogo, alguma coisa assim, fazer um bate-papo, nem que seja na turma, só pra falar, se precisar, eu tô aqui, sabe? Se precisar, pode me chamar. Então, sim. Teve uma escola que agora mesmo entrou em contato comigo e falou assim: olha, dia tal, às 7 horas da manhã, você faz uma fala com eles? Eu falei assim: não, de jeito nenhum. 7 horas da manhã não é hora de tirar menino, né? Assim, não vou falar com eles. Se for às 8, ok. Às 7 da manhã, não. Nós estamos em Pois é. isolamento. Não é aula normal. Não é aula normal. Não é verdade? Exatamente. Outro dia eu fui fazer uma fala numa escola, menina. Tava todo mundo de uniforme em casa. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eles estão de uniforme em casa, né? Sim. Tem uns exageros. Você, enquanto estudante, você acha que existem alguns exageros desnecessários que acaba ampliando essa ansiedade e que acaba gerando um distúrbio? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que pelo menos na escola que eu estudo, eu sinto que deu uma diminuída na frequência de atividades. Mas ali no começo da quarentena, principalmente, parecia, pelo menos, eu tinha a impressão de que a gente estava fazendo mais coisa do que a gente fazia na escola, sabe? E, nossa, além da pressão da gente estar sem as pessoas que a gente gosta por perto, a gente tem que se virar sozinho, porque não é 100%, tipo, não é como na escola, que se você tem uma dúvida, você levanta a mão ali, o professor vai resolver, entendeu? A gente tem que estudar por conta própria. Então, eu acho que isso
É uma das coisas que mais estava gerando pressão, assim, um excesso de atividade para fazer. Acho que isso foi uma coisa que aconteceu, foi muito normal isso ter acontecido, né? Porque ninguém estava preparado, estava todo mundo né? Aí chegou no primeiro momento, foi aquela enxurrada. O bom é que as escolas conseguiram fazer um processo de revisão, de replanejamento e se reconstruíram no processo, né? Acho que isso é muito importante, né? Acho que essa ideia de trazer, perceber vocês, ouvir vocês, até para não gerar um dano, né? E é legal que as escolas estão fazendo uma reversão, sim, acho que isso é bom. Não é quantidade, né? É qualidade. Acho que esse é o grande Exatamente. desafio, né? Porque, assim, eu mesma estava comentando ali com a minha família, de que às vezes, se a gente recebe muita coisa para fazer, a gente faz tudo meio que, sabe, pra falar, não, eu fiz, sabe, pra tirar o peso da Para consciência. se livrar, né? Mas, exatamente, mas o importante é você fazer ali com atenção. Se você aprendeu, tudo certo, entendeu? Não precisa uma quantidade grande de atividade, mas sim um foco ali para você conseguir entender o conteúdo. E é legal esse papo que a gente está tendo, que era bom que os pais também ouvissem isso, né? Porque boa parte do que o professor faz, do que a escola cobra, vem também de uma pressão dos pais, né? Os pais também precisam entender que vocês não precisam dar conta de um mundo todo, né? Tem uma etapa, vai ter um processo. Vocês também estão sentindo, né? Essa coisa do isolamento dos amigos, essa coisa de não ir para a escola, né? Você começou a valorizar mais a escola depois dessa pandemia, assim? Nossa, demais, demais. Assim, eu acordo, eu olho pro computador em cima da mesa, cara. Eu só penso, eu só queria colocar meu uniforme pra escola, sabe? Eu só queria poder ver meus amigos, poder interagir socialmente. Então a gente acaba dando valor para as mínimas coisas, sabe? Nem que seja sair na rua para dar uma volta. Esse tipo de coisa faz muita falta, mas no dia a dia a gente nem percebe. Pois é. Acho que é um dos aprendizados que a gente vai percebendo e vai construindo, né? Exatamente. Vou fazer uma outra pergunta para você. Você, como Hum, estudante aí do colégio, que tem professores e aula, primeiro ano do ensino médio, blá, 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 um monte de coisa, você acha que diante de tudo isso que está acontecendo, você se tornou uma pessoa com mais autonomia? olha, eu acho que sim, porque com isso tudo que está acontecendo, mesmo tendo seu lado ruim, a gente aprende a organizar nosso, nosso cronograma de estudos, a organizar o que a gente tem que fazer, as prioridades, as coisas que a gente pode até adiar um pouquinho, mas, sabe, organizar nesse quesito. Aham. O Heitor, na live dele, disse que a hora que ele termina um vídeo, ele fica mega feliz. Quando ele consegue acabar um negócio que ele está fazendo, isso dá felicidade a ele. Ou seja, é missão cumprida, né? É bom quando a gente faz um negócio e tem essa sensação de missão cumprida, não é verdade? Sim, sim. Eu acho que é uma das melhores sensações também do estudo, assim, autônomo, sabe? Você acabar e falar, não, mesmo sem ter alguém aqui do meu lado me cobrando, eu consegui, eu fiz. Isso te dá um equilíbrio emocional, né? Quando você consegue fazer uma coisa e ela te agrada, isso te dá um equilíbrio, né? Então, eu vou fazer uma pergunta. O que é estabilidade emocional e o que é estabilidade psicológica para você? Então, a estabilidade psicológica, estabilidade emocional, assim, ela é basicamente você ter controle, você saber lidar com uma situação de estresse, por exemplo, sem entrar em pânico, sabe? Da melhor forma possível. E achar uma solução criativa para esse problema. Mesmo que não saia como você planejou, você pode tomar isso como aprendizado, sabe? É você ter autoconhecimento e não deixar que as suas emoções tomem conta de você, mas sim você conseguir tomar conta delas para que você consiga resolver os problemas da melhor forma possível. E é legal, né? De repente você faz um negócio, não ficou tão bem, aí uma outra pessoa te dá um palpite, te dá uma dica, aí você refaz aquilo. Acho que a importância de, às vezes, a gente se autoavaliar e receber a autoavaliação de alguém, até para mudar, para conquistar coisas novas, né? E aí, na hora que você refaz e o negócio dá certo, aí a gente fica muito feliz, né? Exatamente, vem aquele sentimento de satisfação, né? Pois é, isso é bom, né? Isso é bem bom. O que fazer então para manter essa estabilidade emocional, né? E ao mesmo tempo se manter informado? Ó, aí eu tô te lançando um desafio, né?
Você falou da síndrome, dessa enxurrada de informações que nós estamos vivendo. Ok, o mundo está repleto de informações, o Facebook, a televisão, a Globo News, toda hora, é coronavírus, é não sei o quê, é as questões políticas, econômicas. Eu preciso me manter informado. Não dá para a gente também desligar tudo e falar assim, ó, não quero mais saber do mundo. Não, não pode, né? Agora, como que a gente se mantém informado e como que a gente garante esse equilíbrio emocional tão necessário? Como você pensa? Então, eu acho que o importante é, claro, você pode se manter informado, você tem que, inclusive, saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, para que você não fique, digamos assim, alienado com a situação. Mas você não precisa estar 100% do tempo conectado com isso, sabe? Você pode reservar um tempinho para passar com a sua família, por exemplo, para praticar um hobby, como você mencionou a sua hortinha, Aham. para praticar um exercício físico, que também ajuda bastante. E também, tipo, você sabe, porque esse tipo de coisa vai ajudar você a relaxar e se conectar um pouco de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante você tirar esse tempinho para você, sabe? Muito bom. É, antes de eu te perguntar com relação ao sonho, né? Que é a pergunta clássica que eu estou fazendo para todo mundo, né? Qual é o seu grande sonho? Você já vai preparando a resposta, mas antes de eu perguntar isso, né? É, teve uma colega sua que tinha como meta ser veterinária. E saiu na nossa conversa uma reflexão sobre organizar na escola, quando as coisas voltarem, levar um monte de veterinário para discutir a medicina veterinária, ok? Ontem aconteceu a mesma coisa com os engenheiros, né? Ontem o João, a gente falando da engenharia, eu falei assim, cara, organiza aí na escola, leva um monte de engenheiro para bater um papo com vocês sobre engenharia e tudo mais. Você vê a possibilidade aí no Colégio Integral de organizar um seminário sobre a importância da psicologia, né? O trabalho do psicólogo, tanto na clínica quanto nas grandes empresas, no departamento de recursos humanos, né? Enfim, você visualiza a possibilidade de organizar na escola um momento de troca de informações com profissionais da área. Você organizaria isso? Você seria a pessoa que fala assim: olha, eu vou convidar tantas pessoas da faculdade, o psicólogo tal, vou lá na Atlas, porque tem a Atlas ainda, vou conversar com a moça do RH, o moço do RH, para vir aqui bater um papo, como é que é a psicologia no setor de recursos humanos. Você acha que isso é legal? Você acha que é possível? Dá para fazer isso? Me conta o que você passa pela sua cabeça. Eu acho que seria muito legal e também muito importante para apresentar esse mundo para outras pessoas, sabe? Talvez gerar um interesse em fazer uma faculdade de psicologia, a gente conseguir gerar mais psicólogos. Porque, na minha visão, é uma profissão, assim, muito especial, sabe? Que merece ter muito respeito, porque são pessoas que deixam os problemas dela de lado para cuidar da vida de outra pessoa, para conseguir fazer com que essa pessoa se sinta melhor consigo mesma e consiga organizar melhor seus pensamentos. E também porque a ansiedade e a depressão são como se fosse assim, as doenças da década, sabe? Então, eu acho que seria muito legal a gente conseguir apresentar esse mundo da psicologia para outras pessoas e para outros alunos. Muito bom. Eu, quando tinha um pouquinho menos que a sua idade, né? Já faz tempo, né? Vamos imaginar há uns 40 anos atrás, né? Quem ia procurar um psicólogo era louco. Ah, tanto é que na minha família teve uma pessoa que pediram para procurar um psicólogo. Todas aquelas tias, sabe? Porque a gente tem tia e tia fala, né? Nossa, tá ficando louco, vai ter que ir no psicólogo, não sei o que, não sei o que. Então existe um preconceito, né? Com essa ideia do papel do psicólogo, né? Qual seria uma forma da gente romper com esse preconceito, né? De que a gente entender que o papel do psicólogo, na verdade, é fazer com que a gente busque o nosso equilíbrio interno, a gente conseguir nos entender, né? Ou conversar com a gente mesmo. Como é que a gente quebra esses preconceitos, esses estereótipos que existem de algumas profissões, né? Uhum. Olha, eu acho que
para a gente conseguir quebrar esses estereótipos, o importante é a gente conseguir divulgar quanto mais a informação, né? Então, porque se essas pessoas se informam, se elas entendem o que um psicólogo faz, como é o trabalho de um psicólogo, e também como é uma sessão de psicologia, talvez até tentar fazer uma sessão, elas vão entender que acho que assim, todo mundo precisaria de uma terapia, entende? Para conseguir se entender melhor, lidar melhor com as coisas que sente. Então eu acho que é mais isso mesmo, tipo, mais pela informação, pela fala mesmo. Aham. É muito legal, porque assim, a Tânia sempre diz assim, né? É, ir numa terapia, né? É um presente que você dá para você mesmo, né? Procurar uma ajuda, né? Fazer com que você tenha equilíbrio é um presente que você dá para você mesmo, né? Então vamos lá, qual que é o seu grande sonho? Então, o meu grande sonho é, primeiramente, conseguir conquistar uma independência financeira, uma liberdade financeira, praticando a profissão que eu gosto, seja psicologia ou caso eu acabe mudando de ideia, alguma outra profissão. Então, eu acho que é mais isso mesmo. E também, caso eu escolha seguir a psicologia, eu consiga ajudar as pessoas a se sentirem melhor psicologicamente fazendo a coisa que eu amo, entende? A profissão que eu tenho paixão por exercer. Muito bem. Hoje você visualiza ser psicóloga, né? Como que a escola te ajuda a você se preparar para esse sonho? Olha, eu acho que no caso da psicologia em específico, só um minutinho. Tudo bem aí? Opa, voltou a Oi? conexão? Voltou. Ok. Então, eu acho que no caso da psicologia em específico, a escola, ela me ajudou bastante, porque, pelo que eu sei, até ano passado, pelo menos esse ano, eu não me lembro agora se a gente estava tendo, a gente tinha visita de uma psicóloga na sala de aula. E até foi isso que, através da escola mesmo e desse projeto, que eu comecei a desenvolver o interesse pela. Hum, Então, eu acho que a escola me ajudou bastante. que bom, que eu fico feliz, né? É, você. Quais são, então, os desafios que você vai enfrentar ou que você está enfrentando para conquistar esse seu sonho? Quais são os Olha, eu grandes acho, desafios? primeiramente, né, eu acho que concluir o ensino médio e depois conseguir ingressar numa faculdade boa e conseguir me formar como psicóloga. Mas depois disso, eu pretendo conseguir me colocar bem no mercado de trabalho e ser uma profissional bem conceituada, sabe? Aham. E, esses são os desafios. E como é que é? Você está no primeiro ano, né? Está no primeiro ano. Muito bem. Quais são os desafios que você tem para pensar em entrar numa boa universidade? Enem, vestibular, como é que você tem visualizado isso? Olha, eu acho que eu tenho que me preparar ao máximo para o Enem, né? Que é uma prova assim que o Brasil todo faz. E ainda mais para entrar numa universidade de psicologia, eu acho que é muito importante você ser você tá bem preparado para isso, entende? Uhum. E você, bom, porque eu vou aproveitar, né, que a gente está conversando, né, e lançar aí uma dúvida para os jovens que estão nos ouvindo, né? Hoje quem faz o Enem, ele vai ser avaliado em cima de uma matriz com 120 habilidades. E com a BNCC, esse número está aumentando para 183 habilidades, né? Uhum. Talvez a matriz que venha não tenha 183, mas as habilidades para o ensino médio é de 183. A escola prepara vocês para o desenvolvimento de habilidades. Vocês estão se preparando para o desenvolvimento de habilidades? Ou ainda o foco é no conteúdo, na prova, nos conteúdos, nos conteúdos? E os pais também precisam entender isso, né? Porque o pai quer o conteúdo, 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 né? Uhum. Às vezes a gente aprende muito mais fazendo um trabalho do que fazendo uma prova. Você concorda?
Sim, ainda mais, por exemplo, trabalhos que, por exemplo, a aula invertida, sabe? Eu acho que é uma das maneiras melhores, assim, pra gente conseguir entender o conteúdo. E, pelo menos na escola em que eu estudo, né, no integral, eu sinto que a gente tem essa preparação, não só do conteúdo, mas que a gente tem, tipo, sempre tem uma, assim, a gente sente como se estivesse realmente se preparando para o Enem, entende? Aham. Tem uma disciplina de projetos, né? Que mistura vocês, não é legal essa coisa? E, nossa, é muito legal. Você faz parte de que projeto lá na escolha dos projetos? Bom, eu já fiz parte do projeto de rádio, e se eu não me engano, esse ano eu estava participando do projeto de linguagens. Aham. Então, esses dois projetos. Conta aí, como é que foi o projeto da rádio? O que era o projeto da rádio? Para quem não sabe, né? Olha, uhum, era super legal, eu adorava. É, tipo assim, a gente tem a rádio da escola, né, a rádio integral, e no projeto de rádio a gente aprendia como escrever as chamadas, né, e depois nós mesmos e a gente ia lá no estúdio, digamos assim, e a gente gravava e postava. Então, assim, a gente tinha bastante conexão com essa área de, assim, como se comunicar, a área da comunicação. Então, eu adorava, eu achava muito legal. E isso você desenvolveu um monte de habilidade, né? Uhum. Você acredita que você aprendeu, você passou a escrever coisas melhor, textos melhores, e ver as informações e saber lidar com as informações para poder fazer um programa da rádio, por exemplo? Você não vai poder fazer uma informação de tudo, não é? Sim. Olha, eu acho que sim, me ajudou bastante, tanto a escrever quanto a eu aprender a me comunicar. Então, aprender a falar na rádio. Eu lembro até da primeira chamada que eu gravei, que eu tava, nossa, super nervosa, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou bastante também a perder um pouquinho dessa timidez e essas coisas. Outro dia pediram para eu gravar um podcast, eu fiz 17 vezes antes de mandar. Nunca sai pronto na primeira, né? As pessoas falam assim: ah, é mó fácil. Não, não é fácil, mas a gente tem que ter disciplina, a gente tem que estar focado no que a gente está produzindo. Como o Heitor disse, tem que ter um planejamento, não dá para chegar na frente e ficar falando, não é assim, né? Que nem a gente. Uhum. Você tem um roteiro para essa live, mas eu tô te perguntando Sim, coisas que não tá no roteiro, não é? exatamente, E como é que você exatamente. responde o que não tá no roteiro? Olha, eu tento responder com as coisas que eu sei, né? E também colocando um pouco da minha opinião, mas claro que eu não vou falar coisas que eu não tenho certeza. Ainda mais nesse quesito de psicologia e ciências psicológicas, que eu considero um assunto muito sério, sabe? Então Aham. eu vou respondendo conforme eu sei. Muito bom. Uma outra pergunta. Que dica que você daria para os seus amigos, para outros jovens que estão nos ouvindo? Porque assim, a gente tem. Agora, nesse momento, nós estamos com 40 pessoas na live, ok? Uhum, Só que isso fica gravado no YouTube, no Facebook, e aí a gente acaba atingindo 300 pessoas, 400 pessoas, uhum. várias pessoas vão vendo, né? Qual é a dica que você daria para o jovem, né, um estudante do oitavo ano, nono ano, ensino médio? Qual é a grande dica que você gostaria de passar para eles? Olha, eu acho que eu diria assim, para você nunca desistir dos seus sonhos, para você sempre correr atrás do que você acha que vai ser bom para você. E que caso não saia como esperado, ou tome um rumo diferente, você pegue isso e tome como aprendizado. Porque assim você vai se tornar cada vez mais experiente e cada vez melhor no que você faz. E também eu queria dizer que a gente tem que levar a nossa saúde psicológica muito a sério. Então, e saber também que o fato de você procurar um psicólogo, procurar um profissional, não é sinônimo de fraqueza, é sim um ato de muita coragem. Porque a nossa saúde psicológica é a base de tudo, né? A base de como a gente vai se relacionar, como a gente vai falar com outras pessoas e como a gente vai ver a gente mesmo. Então, assim, também tem muito a ver com a nossa autoestima. Por isso que eu considero muito importante todo mundo sempre ter muita atenção nesse sentido. Muito bom. Hoje a gente está enfrentando vários problemas, né, na sociedade brasileira. E os jovens são imprescindíveis, né? Porque são vocês que vão carregar
o país para frente, né? São vocês que vão ampliar as conquistas que outros jovens fizeram no passado, que outras gerações fizeram, né? O que você acredita que os jovens deveriam fazer nesse momento, né, para que a gente possa ter uma lição para ter um país melhor? Né? O que que você acredita que a gente pode fazer, vocês podem fazer, nós adultos podemos fazer para ter tanto uma lição melhor economicamente, politicamente e psicologicamente, né? Como que a gente pode ter equilíbrio psicológico diante de tantas coisas que estão acontecendo? Olha, eu acho que a gente tem que sempre, mesmo que pareça que tá tudo desabando, a gente tem que sempre manter a calma, sabe? Sempre tentar lidar com as coisas da melhor forma possível, porque isso vai facilitar muitas coisas. E eu acho que também a gente tem que sempre ter honestidade e ser quem a gente é para poder fazer um mundo melhor, um país melhor. Muito bem. Essa questão da honestidade, né? Você é uma jovem, você vê TV e vê tantas desonestidades. Como isso passa para você? Como que é esse sentimento de ver pessoas ganhando dinheiro, corrompendo para comprar respiradores, entendeu? É um absurdo, né? No momento que a gente está vivendo de pandemia, não tem dinheiro sobrando e tem gente que está fazendo corrupção com respiradores que vai garantir a vida das outras pessoas, né? Como te passa Eu isso na acho, cabeça? eu acho que tem o quesito também de como a gente está sempre vendo muitas. Ai, tantas pessoas morreram. A gente acaba transformando vidas em números, né? Então a gente acaba meio que desumanizando essas pessoas. Então é bem triste, na verdade, porque você vê que alguém ou algumas pessoas preferem ter bens materiais do que poder ver uma pessoa que estava por exemplo, uma pessoa doente bem, eu acho bem complicado, né? Sim. Aí pensando hoje, né, assim, os professores, os diretores, sábado agora a gente vai ter um curso com mais de 100 coordenadores de escola, né, para a gente discutir a volta para as atividades normais, né? A gente vai ter um curso que eu e a professora Ana vamos reunir vários coordenadores de várias escolas do Brasil para discutir como é que a gente deve voltar com vocês, né? Então, olhando pelo lado psicológico, né? Olhando pelo lado do reencontro com os amigos, o reencontro com as turmas, como é que você vê que deveria ser essa volta? A volta para as atividades presenciais da escola? Olha, eu acho que provavelmente quando a gente conseguir voltar com as atividades normais, vai estar todo mundo morrendo de saudade, né? Então, assim, vai ser todo mundo se abraçando, provavelmente um monte de gente chorando. Mas a gente tem que entender que mesmo a gente voltando com as atividades normais, a gente tem que ainda, como se fosse, se conter um pouco, sabe? A gente tem que entender que provavelmente o uso de máscara ainda vai ser necessário, a gente ainda vai ter que manter um certo distanciamento. Então eu acho que a gente deveria voltar com essas medidas, mas eu espero que a gente consiga voltar o quanto antes, né? E você acha que logo na primeira semana tem que ter conteúdo ou tem que ter roda de conversa, momento contando como foi sua quarentena? O que que você acha? Olha, eu acho que é muito importante a gente ter um momento de convivência realmente. Ainda mais depois de tanto tempo sem ter esse contato, tipo, com as pessoas que a gente gosta tanto. Então, talvez realmente tenha que ter esse tipo de roda de conversa, interação entre os alunos com os professores. Legal. É uma boa dica, é uma boa dica, é uma boa dica. É, dentro desse contexto, né, que a gente está conversando, do equilíbrio emocional, do equilíbrio psicológico, qual é a importância da família para você? Né? A família das pessoas, a forma como os pais se comunicam com os filhos, né? Outro dia a gente fez um curso numa escola chamado Comunicação Não Violenta. A gente estava ensinando os pais a terem uma comunicação não violenta com os filhos. Então, olhando para esse lado, né? Como você vê o papel da família para garantir esse equilíbrio emocional com os jovens e garantir essa estabilidade mesmo, né? Então,
eu acho que a família, nesse momento, é quem mais está próximo da gente, né? Principalmente as famílias que moram na mesma casa, estão sempre ali, mas às vezes não parece que a gente mora na mesma casa, sabe? Porque ou sempre tá, alguém sempre está trabalhando, ou está estudando, está na escola. Então, nesse momento, é um momento muito legal para a gente estar todo mundo junto, um conhecer melhor o outro. E como eu falei anteriormente, né, é muito importante manter a calma, porque também com essa convivência, às vezes a gente acaba brigando, se estressando um pouco, mas manter a calma e prestar atenção nas outras pessoas, para que caso também alguém esteja se sentindo meio mal, os outros poderem ajudar, porque são as pessoas que mais estão perto da gente. Aham. Outro dia eu estava conversando com uma família, eu sugeri para eles fazerem uma rotina, né? E tem que ter o momento do lanche coletivo, o momento de vamos fazer um MasterChef aqui, vamos brincar de. Porque também não pode ser o tempo todo só de preocupação, preocupação. Tem que ter os momentos de desconcentração, né? De você estar distraído, de você conversar, né? E é interessante como tem gente descobrindo os filhos, porque está convivendo mais, e tem gente descobrindo os pais, porque está convivendo mais, né? Você acha isso? Exatamente. Você está percebendo isso? Sim, a gente acaba conhecendo muito melhor as pessoas que passaram nossa vida toda com a gente, mas a gente nunca teve essa oportunidade de passar tanto tempo junto. Então, eu acho que realmente tá, as pessoas estão se conhecendo melhor, estão descobrindo parte da personalidade das pessoas que tiveram sempre ali, mas a gente nunca notou. Aham. Então, ó, você deu dicas muito boas, ó. Voltar às aulas e ter as rodas de conversa, né? Ter calma na relação familiar, ajudar os amigos quando perceber que eles não estão Sim, bem, né? Pedir ajuda quando você não está bem, né? Esse é um sim, é muito movimento para importante. buscar o tal do equilíbrio, né? Sim. Muito bem. Olhando para a relação família e escola, né? Lá vamos lá. Eu perguntei da família e agora então eu vou perguntar da escola, porque nós temos duas situações, duas instituições muito importantes: a família, Uhum. que oriente, educa vocês, e a escola, que também oriente e educa vocês, né? Então, como que a escola pode garantir esse equilíbrio emocional? Eu perguntei da família, agora eu vou perguntar da escola. Como é que a escola pode garantir esse equilíbrio emocional para vocês? Uhum. Olha, eu acho que a escola, ela, querendo ou não, ela é como se fosse nossa segunda casa, né? Porque a gente passa grande parte do dia na escola, quando a gente está em ensino presencial. Então, acho que principalmente nesse momento de quarentena, a presença da escola, sabe, dos professores ali interagindo com você, por exemplo, na escola que a gente está estudando agora, a gente fez um negócio que eu achei muito legal esses dias, que foi a festa junina drive-thru. E a gente passava de carro em frente à escola e a Fábio, a coordenação, junto com algumas professoras, entregavam como se fosse um pacotinho de doces para essa data não passar em branco. Então, eu acho que é muito importante também a escola estar bastante presente e participando da vida dos alunos, sabe? Perguntando, como que tá os estudos, como que você tá lidando com isso, tá com algum problema. Então, eu acho que é bem legal. Olha só, você contou uma coisa simples que dá um efeito legal, né? A gente, Uhum, toda escola tem festa junina. Esse ano a gente não teve a festa junina. E na tua escola fizeram a festa junina drive-thru, que vocês uhum, passavam lá e recebiam um saquinho com um pé de moleque, uma paçoquinha, seja lá o que for. Não é sim. pela paçoquinha ou pelo pé de moleque, não é? É pela relação, né? É pelo Sim, é pela gente, cuidado. por ver que, tipo, a escola não se separou da gente, tipo, totalmente, sabe? A gente vê que as pessoas, mesmo não conseguindo se ver pessoalmente sempre, ainda tem uma ligação muito grande. Então, eu achei muito bonito, tipo, esse gesto que a escola fez. Que bacana. Parabéns para a escola, né? Parabéns para a Uhum, coordenação, para os professores que se envolveram, né? E a Tânia estava falando, ela falou de que nem sempre as relações abusivas elas ganham notoriedade, né? A gente sabe que tem muita relação dentro do contexto da família e da própria escola, na sociedade, que são relações abusivas, né? De uhum, intolerância. Aliás, daqui a pouco nós vamos ter uma live
com um professor muito legal, Lahiri Argolo, né, que é professor de uma universidade lá na Bahia, que vai falar sobre intolerância. E as relações abusivas, elas partem de um princípio da intolerância ou de não respeitar o outro, da ausência de respeito, né? Como é que você vê um caminho para a gente tentar sanar com isso? Olha, nesse momento eu acho que tá muito mais complicado da gente conseguir perceber essas relações abusivas, justamente pelo fato de que normalmente essas pessoas que têm esse tipo de relação estão, na maioria das vezes, convivendo na própria casa. Então, vamos supor, essa pessoa que provavelmente sairia buscar ajuda, talvez em uma ida à padaria, alguma coisa poderia, sabe, desviar e talvez buscar ajuda, fica muito mais complicado. E também fica complicado da gente perceber. Uhum. Então, realmente, tá cada vez mais, tipo, nesse momento tá mais difícil da gente conseguir eliminar isso, mas é um desafio, né? E quando eu, por exemplo, vamos imaginar que eu sou seu amigo e eu converso com você, e se eu tenho uma confiança em você, se eu estou passando por um momento de uma relação abusiva, eu vou chegar em você e vou falar assim: nossa, Júlia, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, a gente se dispor a ouvir o outro é muito importante, né? A escuta, ela é muito importante, né? Sim. E também o fato das pessoas terem, sabe, terem coragem e conseguirem denunciar qualquer ato de relação abusiva para que esse problema consiga ser resolvido quanto antes, sabe? Não ter medo e conseguir encarar isso para conseguir ter uma melhora de uma vez, entende? Muito bem. Bom, a gente está quase acabando, né? Eu vou fazer a propaganda da live do dia 22 do projeto Vez e Voz, que é com a Eduarda, que vai falar sobre a síndrome da ansiedade de separação relacionada à medicina veterinária. Então, uma galera aí que é doido por veterinária animal nessa escola, né? Muito legal. Agora, antes de você se despedir, agradecer quem você quer agradecer, eu queria que você me dissesse qual a importância desse projeto, do projeto Vez e Voz, qual a importância para vocês, jovens, de ter um canal de comunicação que nem esse, de vocês poderem falar sem medo de ser avaliado, julgado, enfim, qual a importância de um projeto como esse? Eu acho que é muito importante porque muitas vezes a gente tem jovens brilhantes, sabe, no Brasil, que não recebem o espaço adequado para conseguirem expor suas ideias. Então, esse projeto é muito importante para a gente conseguir entender o lado dos jovens, sobre a questão que está acontecendo agora, todas as questões, e conseguir prestar atenção nisso e talvez gerar uma melhora muito grande na sociedade nesse quesito. Muito bem. Júlia, você e todos os outros jovens que passaram por aqui, né, no nosso projeto, que começou lá com o Heitor, né, o primeiro dia que o Heitorzinho veio aqui falar, né, eu chorei, eu não me contive, eu chorei, né, porque ele do nada saiu com uma música super legal, super que mostra o respeito às diferenças, né, e aí depois do Heitor a gente teve a Alexia, a gente teve a Manu, a gente teve a Lívia, né? A Eduarda, e agora você, o João, né? E nós vamos ter, aliás, a Eduarda é dia 22, tivemos você. É muito interessante como a gente descobriu coisas de vocês, entendeu? É muito legal da gente ouvir vocês, porque muitas pessoas dizem assim: ah, os jovens, eles não estão nem aí com nada, essa juventude não se preocupa com nada, eles não estão nem aí para as coisas do mundo, né? E quando a gente vê uma coisa dessas, desse bate-papo, essa coisa gostosa que a gente está fazendo aqui, um monte de gente vai começar a falar assim: meu Deus, olha essa menina de 14 anos com uma abordagem, com uma concepção de mundo muito legal. Então, o que eu preciso te dizer é muito obrigado, obrigado de verdade por participar do Eu projeto, que agradeço. né? Por a gente conseguir. Eu sempre fui um estudioso de jovens, eu sempre me preocupei com os jovens da sociedade brasileira. Eu acho que a adolescência é um período da vida fascinante, né? E, e nem sempre vocês são entendidos nas dores de vocês, nos sonhos de vocês e nos desejos de vocês. Então,
E tem um monte de gente dizendo assim, ai que linda, que orgulho, que não sei o quê, e parará. Então eu acho que esse Obrigada. projeto ele faz com que a gente perceba que vocês são brilhantes e que a gente precisa realmente deixar vocês mostrarem a luz que vocês têm. Então, parabéns, de verdade, Júlia, de verdade. Obrigada. Muito obrigado a você e a todos que se antecederam, né? Todos os jovens que vieram antes de você e todos os jovens que virão, que vão ter coragem e vão se colocar, né? Então, diz aí para quem que você quer agradecer, quem você quer, sei lá, fala aí o que você quiser. Então, eu queria muito agradecer a você, né, e a coordenação do Colégio Integral por terem me dado essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto. E eu também queria agradecer minha mãe, que me ajudou muito a estudar esse assunto, até porque ela se interessa também bastante por isso. E provavelmente ela tá assistindo lá embaixo, provavelmente ela deve estar chorando, Ah, com porque ela é certeza. minha coruja. Então, e eu queria mandar um beijo pra Lívia e pra Elo, que também me apoiaram demais e me fizeram me sentir muito mais confiante. Então, muito obrigada, gente. Muito De bom. verdade. E todos os pais, né? Foi muito legal que depois que a gente acaba, daqui a pouco eu vou te ligar e vou falar assim, e aí, como é que você tá, né? É muito legal, porque quando a gente, depois da live, a gente conversa com vocês, né? Os pais estão muito felizes, né? E aí a gente mostra a importância dos pais alimentarem vocês, né? Alimentarem vocês nos sonhos de vocês, né? É muito importante vocês terem esse respaldo e terem essa comunicação aberta com a família. Então, parabéns para você, parabéns para sua família. Obrigada. Parabéns para sua escola que comprou a ideia do projeto e destacou o projeto. E que bom, fico muito feliz que a gente pode olhar para vocês todos e ter esperança no futuro, né? São vocês Sim, que alimentam a gente a ter esperança no futuro. Diante de tanto problema que a gente vê, quando a gente vê uhum, jovens que nem vocês, a gente fala assim: nossa, há esperança sim. A gente tem que lutar para conseguir um país melhor, porque esses jovens, a gente merece, mas vocês também merecem um país melhor. E acho que juntos todos conseguimos fazer aquilo que a gente deseja, que é qualidade de vida para todo mundo, não é? Então, parabéns pelo seu sonho, parabéns pelas suas muito obrigada. preocupações e vamos em frente, vamos em frente. Muito obrigado. E obrigado Eu a que todo agradeço. mundo, né, que assistiu a nossa live, né? Um monte de gente Sim, bacana, um monte de gente tá mandando beijo pra você, mandando beijo pra todo mundo, né? Eu tô vendo um monte de gente que eu conheci aí há 10 anos atrás participando do projeto, né? E é super legal a gente reencontrar pessoas, né? Ó, você tem um monte de fãs, suas amigas gostam de você, né? Ai, que linda, te obrigada. amo, né? É super legal isso, né? Então, parabéns de verdade. Obrigado a todo mundo que participou, que está incentivando o projeto. E vamos ampliar, vamos trazer mais pessoas, né? Vamos trazer mais pessoas. Você incentiva mais aí. Tem um monte de gente, né, para participar do projeto. Pode deixar. Então tá bom. Então, Mas muito obrigada, sério. Pra imagina. gente. Gente, muito obrigado a todos. Daqui a pouco nós temos uma outra live de um outro projeto, que é o projeto O Que Importa, e hoje a gente vai discutir sobre a intolerância. Então participem e vamos divulgar, tem muita coisa boa para a gente fazer. Então muito obrigado a todo mundo e tchau, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Até.